Conselho Regional de Serviço Social, CRES São Paulo, 9ª Região. Gestão, ampliações das lutas coletivas à emancipação. Seminário estadual em comemoração ao Dia do Assistente Social. 80 anos do Serviço Social. Uma profissão inscrita no Brasil. Bom dia a todas e todos os presentes. A campanha organizada pelo Conjunto Cefes-Cres valoriza a construção histórica desta profissão que se inscreveu na sociedade brasileira. Afinal, o trabalho de assistentes sociais vem sendo cada vez mais requisitado, seja no atendimento à população ou na formulação e execução de políticas públicas que possibilitam o acesso aos direitos como saúde, educação, lazer, moradia e etc. Nossa ideia é que durante o ano de 2016 façamos alusão aos 80 anos do serviço social, contando a história desta profissão para a sociedade, reafirmando sua importância no cotidiano da classe trabalhadora, usuária da profissão, e também na luta com outros sujeitos políticos, por outra sociabilidade, explica o presidente do Cefes, Maurílio Matos. Por isso, o cartaz do Dia do e da Assistente Social de 2016 traz duas imagens emblemáticas para a profissão. A primeira retrata as pioneiras do serviço social na década de 1930, e a segunda mostra a manifestação de assistentes sociais em Brasília. Em plena concordância com a manifestação do Cefes, o CRES São Paulo também tem a compreensão de que o serviço social é uma profissão inscrita na história do Brasil há 80 anos. Uma profissão que foi capaz de se reinventar e se reconceituar, buscando romper com o conservadorismo do seu surgimento e com o tecnicismo do seu desenvolvimento. Uma profissão que reconstruiu seus referenciais teóricos e metodológicos, analisando a sociedade capitalista, a desigualdade e a violação de direitos dela decorrentes. Uma profissão que, impulsionada pelo movimento de redemocratização do país, reescreveu seu código de ética, adotando valores que foram se aperfeiçoando e se tornaram princípios que, hoje, almejam alcançar no horizonte um projeto societário sem exploração e dominação de classes. Uma profissão que vem se transformando ao longo dos anos para contribuir não só no combate à desigualdade, mas também na construção de uma sociedade justa e igualitária. Com este pensamento, estaremos comemorando o Dia do e da Assistente Social e os 80 anos do Serviço Social no Brasil. Convidamos para compor a mesa de abertura deste seminário Mauricleia Soares dos Santos, assistente social, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo, docente de Serviço Social na FMU, militante do Movimento de Mulheres e presidente do CRES São Paulo. Convidamos também Josiane Soares dos Santos, professora, doutora pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora associada ao Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe e conselheira do Cefes, o Conselho Federal de Serviço Social. Convidamos também Luciana Maria Cavalcante Melo, professora doutora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus Baixada Santista, do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade. É membro da coordenação da Comissão de Estágio do curso de Serviço Social,
da Comissão de Apoio à Gestão da ABEPS Sul 2, da Coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisa e Extensão e Ética e Trabalho Profissional. Convidamos também Quetinho Oliveira, acadêmico em Serviço Social na Unifesp Santos, coordenador nacional da Enesso, a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social. Composta esta mesa de abertura, passamos a palavra para Quetinho de Oliveira, em representação à Enesso. Deixa eu tomar uma água aqui, paciência, né? Bom dia a todas e todos. Eu sou Quetinho, sou estudante de Serviço Social da Unifesp. E é com muita alegria participar mais uma vez deste seminário. Primeiramente, quero pedir desculpa por estar de óculos, porque estou com um problema na visão e a luz incomoda um pouco. Mas vou tentar fazer uma fala aqui para vocês, né? Primeiramente, agradecer a todas as mulheres negras que estão aqui presentes, né, por conseguir enfrentar o machismo, o racismo e o patriarcal, todas as pessoas LGBTs e todos os pobres pretos periféricos que aqui se encontram. Nós faço parte da coordenação nacional da Enesso, pela segunda gestão, que tem fim agora em julho, no encontro nacional. E temos isso em vista, né, o quanto a executiva é importante para as representações das entidades, né? Nós temos essa executiva não apenas enquanto uma executiva de curso, né, mas uma executiva de luta que compõe atos, que está nos movimentos sociais e nas universidades, né, lutando por um projeto político-pedagógico igualitário, laico, presencial e de qualidade. A Enesso, ela traz consigo, né, nos seus quase 40 anos, participação efetiva na categoria, né, na criação de encontros, nos debates. Estamos ocupando os espaços da categoria e estar aqui mais uma vez representando a executiva é uma honra, né? E aí trazer também, né, um posicionamento da categoria frente à conjuntura. Nós, estudantes de serviço social, representados pela gestão, é tempo de dissidência, é tempo de revolução. Nos posicionamos, né? Hoje, nós temos uma perca de direito muito grande, que é o direito à democracia, e nós não vamos deixar, né, que muito sangue rolaram, muitos corpos exilados, muitos corpos sumidos, que mães não conseguiram enterrar seus filhos na ditadura militar, e não vai ser, né, com essa bancada conservadora, protestante, com essa bancada da bala, né, que vai retirar esse direito nosso conquistado pelas ruas, conquistados pelos movimentos sociais. Então, a gente se posiciona frente à democracia, sim, né, não fazendo defesa do governo do PT, por entender que o governo do PT vem traindo a classe trabalhadora, mas, sim, pelas pessoas que hoje não se encontram mais vivas para contar a história, né? Então, o direito à liberdade e o direito à democracia não vai ser jogado ao lixo, né? Então, é muito importante que a gente traz, né, dentro do debate de hoje, questões sobre isso. E como a categoria vai ir às ruas, né? Como que a categoria, essa categoria que tem uma teoria social crítica, né, que entende o capital quanto o capital e o capitalismo enquanto massacre da classe trabalhadora, como que a gente vai fazer esses nossos posicionamentos, né? Em 80 anos do serviço social, e com todas as suas histórias, a partir do Congresso da Virada, a gente vê o quanto nós estamos ao lado da classe trabalhadora, né? Não tratando mais como cliente, e isso é muito presente para a gente, né? Então, agradecer mais uma vez e dizer que estamos às lutas, né, juntos com os movimentos sociais, juntos com os partidos políticos, e não vamos deixar
né, essa onda de novas eleições, porque a gente não tem perna ainda para tocar isso, a gente não vai conseguir, então a gente tem que manter, não esse governo, né, mas fazer críticas a ele sim, né, e fazer levantar a bandeira da democracia, levantar a bandeira da defesa intransigente da classe trabalhadora. Obrigado. Com a palavra, Luciana Maria Cavalcante Melo, representando a ABEPS Sul 2. Olá, bom dia a todas e todos. Eu vou fazer uma leitura de uma exposição que eu fiz para vocês, para tentar ser mais objetiva. Gostaria de cumprimentar a mesa, o convite do CRES, agradecer a Cefés, com Josiane e a Inesso quietinho, e cumprimentar a todas e todos os assistentes sociais pelo seu dia. É com um grande prazer que eu venho, em nome da Direção Regional da Sul 2, apresentar nossa saudação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS, na abertura deste importante evento para a nossa área. O tema da campanha deste ano do Conjunto Cefés-CRES carrega a sedimentação desta profissão imbricada no próprio desenvolvimento da sociedade brasileira. 80 anos do serviço social, uma profissão inscrita no Brasil. Neste sentido, a profissão reafirma sua inscrição no conjunto das lutas de classes existentes desde a década de 30 no Brasil. Uma profissão que nasce pela urgência de respostas do Estado frente às mazelas oriundas da questão social, respostas estas arraigadas de um compromisso com o apaziguamento e o enquadramento da classe trabalhadora nos ditames da ordem do capital. Se desenvolve, se constrói, se modifica diante da concreta e objetiva realidade social. Os anos de constituição e institucionalização do serviço social revelam para a nossa atualidade que a determinação da realidade concreta se sobrepõe ao desejo e à vontade dos entes profissionais. No entanto, não elimina, por ser contraditória esta mesma realidade, a intencionalidade desse fazer profissional. O trabalho das pioneiras do serviço social ensejou sua inscrição na histórica contradição da relação capital-trabalho. Neste período, conhecido hoje notadamente como conservador da profissão, ressaltamos a força constituída da organização e mobilização da jovem categoria profissional. Em 1946, nasce a ABES, Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social, hoje a ABEPS, que também faz aniversário, neste ano, dos seus 70 anos. Uma entidade que surge da necessidade de organização das escolas de serviço social, que vai ter um papel fundante na década de 70, quando assume a iniciativa de coordenar e articular o projeto de formação profissional. A profissão e a formação profissional andam juntas. Uma revela a outra, em consonância com a dinâmica da realidade, sua natureza e possibilidade profissional. Frente à conjuntura de mobilização social e redemocratização brasileira, fim das décadas de 70 para os anos 80, o serviço social vai se configurando enquanto profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho e, deste modo, se identificando no campo do trabalho assalariado, reconstrói suas intencionalidades na perspectiva da defesa dos direitos da classe trabalhadora e no horizonte da emancipação humana. Neste processo de intenção de ruptura, há propriamente a consolidação do projeto ético-político vigente na profissão, muitos rios correram. A disputa de projetos se fazia presente também na profissão, como no seio das relações sociais. Hoje, menos jovem, mais madura, contribui veementemente na organização da resistência e da luta, mais do que necessária, pela sobrevivência, pelos direitos mais básicos de cada um dos sujeitos sociais, usuários do serviço social, ainda que inserida no âmago das peculiares contradições da sociabilidade burguesa de cunho neoconservador. É no cotidiano profissional que cada assistente social reconhece o seu compromisso.
na singularidade das demandas específicas de cada usuário, e aí eu vou usar aqui o termo o gênero feminino, a profissional se desafia a desvendar as particularidades que emanam desse cotidiano. E assim o faz, pois sabe que somente através da leitura deste real é que pode, com as mediações necessárias, responder objetivamente às necessidades concretas dos sujeitos sociais. Porém, sabiamente, esta profissional, também apropriada dos limites concretos de sua ação, compreende que ela em si mesma não produzirá isoladamente, mesmo que com intencionalidade, a transformação daquilo que corresponde à causa das expressões da questão social, por ela enfrentada. Não, a assistente social compreende que seu horizonte é a luta por outra sociabilidade que não corresponde à estrutura e à dinâmica do modo de produção capitalista. Justamente por esta compreensão, seu fazer profissional extrapola os muros da execução das políticas sociais. O empenho das diversas formas de potencialização da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores é também uma tarefa delas, mas não exclusivamente. Ciente que esse compromisso é de toda a classe trabalhadora. Essa profissional aqui exemplificada não se constituiu imediatamente. Pelo contrário, foi justamente mediada pelas condições objetivas do processo de formação e do trabalho profissional que permearam os últimos 40 anos da profissão, perpassando, então, pelas diretrizes curriculares da ABEPES de 1996, pelo Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão de 1993, pelo conjunto da produção científica vinculada à teoria social crítica de vertente marxista, pelo envolvimento orgânico com os movimentos sociais e organizações políticas e junto com o protagonismo das entidades representativas da categoria em suas diversas expressões, ABEPES, Conjunto Cefes-CRES, ENESO, que se consolida hoje, nos dias de hoje, o serviço social brasileiro. É por isso que temos, sim, que muito celebrar. No entanto, celebrar os nossos 80 anos, né? No entanto, o cenário atual não nos permite somente celebrar. A Regional Sul 2 entende que vivemos um momento peculiar de extremos desafios, vide o último dia 12 de maio de 2016, data que consolida o golpe à democracia brasileira, que tanto de nós lutamos, tantos de nós que estamos aqui e outros que não estão, lutamos na década de 80. Esse contexto reverbera o acirramento da violação de direitos da classe trabalhadora, mesmo ciente que em curso já estava a depreciação desses direitos. O redimensionamento dessa novíssima conjuntura impactará violentamente o âmbito da formação, do ensino e do trabalho profissional, como já vem impactando a nossa vida de um modo geral. Peculiarmente, pensar nossa região Sul 2 da ABEPES, e particularmente o Estado de São Paulo, nos exige enfrentar os ditames desse capital na apropriação da educação enquanto mercadoria de excelência. O cenário do nosso Estado de ínfima presença de universidades públicas e devastadora incidência de escolas privadas nos provoca a pensar estratégias de lutas coletivas contra toda a precarização presente, tanto no trabalho docente, quanto na qualidade de formação oferecida por estas empresas da educação. As denúncias, as narrativas trazidas pelas estudantes, pelas docentes, supervisoras de campo, no interior dos espaços das reuniões ampliadas da Regional Sul 2, sobre a nítida precarização do ensino superior e do trabalho profissional, nos impõe uma necessidade histórica de organização coletiva. Destacamos, por exemplo, as irregularidades cometidas por essas empresas de ensino que subestimam as diretrizes curriculares e as recomendações da Política Nacional de Estágio de 2010. Oferecendo um serviço educacional com, novamente, irregulares condições de estudo e de trabalho, como, por exemplo, os ensalamentos por diferentes turmas e períodos, os TCCs em grupo de 28 estudantes ou mais estudantes, os TCCs com orientação em EAD,
As supervisões acadêmicas que extrapolam os 15 estudantes por turma, a inserção dos 20% previstos pelo MEC das disciplinas de EAD, das ínfimas remunerações docentes e dos atrasos de pagamento de docentes, dos cursos ofertados no período da madrugada, da opressão sofrida pelas trabalhadoras docentes por estas empresas, das adaptações, entre aspas, dos projetos pedagógicos com disciplinas de formação de natureza distinta às recomendações das diretrizes curriculares, dos endividamentos estudantis que os fazem refém desta empresa educacional, dentre tantas outras irregularidades que preconizam hoje o cotidiano da formação profissional. A ABEP salienta que somente unidos seremos fortes. Precisamos restabelecer uma relação orgânica com as nossas entidades. Deste modo, nós conclamamos as assistentes sociais e estudantes a ocuparem os espaços coletivos para que possamos construir estratégias e o enfrentamento necessário contra a mercantilização da educação brasileira e contra a precarização da vida e do trabalho. Neste sentido, convidamos todas e todos a participarem das próximas reuniões ampliadas da ABEPS, simultâneas, que acontecerão em Campinas e em Araçatuba no dia 25 de junho. Também convidamos a todas a ficarem atentos à abertura do curso ABEPS Itinerante, que se realizará em agosto próximo, com a temática A Unidade, Teoria e a Realidade nas Diretrizes Curriculares da ABEPS, os Fundamentos do Serviço Social em Debate. Também convidamos para o segundo encontro de aprimoramento e residência multiprofissional, que será organizado no segundo semestre de 2016. A participarem também das ações do Fórum Permanente contra a Precarização do Ensino Superior, constituído após o seminário com o mesmo nome, em outubro de 2015, em parceria com o CRES São Paulo e a Inesso. E, finalmente, nós conclamamos a participarem todas e todos do EMPES, que se realizará na nossa região, em Ribeirão Preto, entre os dias 4 e 9 de dezembro de 2016, que terá como tema 20 anos das diretrizes curriculares, 70 anos da ABEPS e 80 anos do serviço social no Brasil. Formação e trabalho profissional, reafirmando as diretrizes curriculares da ABEPS. Lembrando, então, para todas e todos que estão aqui, as inscrições de trabalhos no EMPES se encerram amanhã, dia 15 de maio. Finalmente, queremos ressaltar a importância das filiações individuais e das UFAs como forma de fortalecer nossa entidade e do nosso projeto profissional, salientando que